Bem, meus amigos, neste vídeo nós vamos falar sobre este resultado aqui, né? Que está na página 50 do livro do professor Elon Lages Lima, Análise Real, volume 1. Um ponto A é aderente ao conjunto X se, e somente se, toda a vizinhança de A contém algum ponto de X. Eu gostaria de atentar para o seguinte aqui, que nós temos o se e somente se. Então, você vai ter que provar a ida e a volta, porque neste caso aqui a recíproca é verdadeira, né? Deixa só eu inserir aqui, portanto, a nossa setinha indicando a ida. Então, inicialmente, vamos considerar que o ponto A é um ponto aderente, né? Do fato do ponto A ser aderente a X, ele está no fecho de X. Isso significa que existe uma sequência xn contida em X, tal que o limite dela é precisamente A. Muito bem. Deste fato aí, veja bem o que acontece. Agora vamos tomar uma vizinhança, né? Dada uma vizinhança, V, onde o A está. O Elon usa essa notação, né, que é o sinal de pertinência com um giro de 180 graus. Vou também fazer uso dele aqui. Então nós vamos ter para essa vizinhança, não importa qual seja, uma vizinhança qualquer. Temos que xn pertence à vizinhança para um n suficientemente grande. Bem, e aí você pensa, né? Por que eu posso afirmar isso? Meus amigos, é muito simples. É só vocês lembrarem da definição exata de limite de sequência. Ora, eu tenho um ponto que eu vou chamar de A aqui. Se eu pegar uma vizinhança qualquer, beleza, você tomou essa vizinhança, mas lembre-se de que o limite da sequência é A. Então, eu posso ter, por exemplo, o x1 aqui fora. Eu posso ter o x50 aqui fora, se eu quiser pôr. Mas em algum momento, pelo fato disso aqui estar ocorrendo, os xn vão começar a cair aqui dentro. Tudo bem? É devido a isso aqui, ó, o limite de xn é A. Acabou. Então, nós podemos afirmar o seguinte, né? Logo, a interseção entre o conjunto X e o conjunto V, né, que é a vizinhança, é uma interseção não vazia. Que era exatamente a sequência. Toda a vizinhança de A contém algum ponto de X. Está demonstrado isso aí, tá? A ida já foi finalizada. Vamos agora provar a volta. Agora é o seguinte. Se toda a vizinhança de A tem algum ponto de X, ou contém, se você preferir, né? Vou deixar o tem aqui. Tem algum ponto de X, podemos tomar algum ponto de X em cada intervalo A menos 1 sobre N, o extremo inferior, A mais 1 sobre N, o extremo superior. Sim, o que está acontecendo aí é o seguinte, veja bem. Foi afirmado que toda a vizinhança de A tem algum ponto de X.
Então, nós podemos colocar aqui o nosso glorioso A. E aí você vai gerar intervalos aqui, né? Ó, temos aqui o A menos 1, A mais 1. Temos aqui os extremos A menos meio, A mais meio. Então, posso escolher, né? Aqui eu vou definir um certo x1, né? Já que toda a vizinhança de A tem algum ponto de x, então aí vai ter algum ponto de x que eu vou chamar de x1. Para cá tem algum ponto de x que eu vou chamar de x2. Se eu definir aqui o A menos 1/3, A mais 1/3, então aqui eu vou ter um certo x3. Pronto. É isso que o texto quer dizer para você. Então, em cada um desses intervalos, você pode tomar um ponto de x. E daí o que é que você vai ter? Você vai ter uma sequência xn, né? E teremos isso aqui, pessoal. Que a distância entre xn e A perde para 1 sobre n. Sim, porque você pode reparar lá no desenho anterior que eu fiz que os pontos vão cada vez mais se aproximando de A. Logo, o limite de xn é A. E assim, A pertence ao fecho de x, ou seja, o A é aderente a x e a demonstração está finalizada. Então, provamos esse teorema, tudo bem? Um teoremazinho bem prático. E agora nós vamos provar um corolário que decorre dele. Pessoal, o fecho de um conjunto, qualquer seja o conjunto, o fecho de um conjunto é fechado. Isso significa o quê? Que se você pegar o fecho de x é igual ao fecho de x, tá? Para todo x contido nos reais. O fecho de x é igual ao fecho de x. Vamos provar isso aí agora, tá? Bem, pelo que nós já vimos de fecho, lembre-se de que um conjunto está sempre contido no seu fecho. Portanto, para provar essa igualdade aqui, nós podemos, sem nenhum problema, assumir que x está contido, o fecho de x está contido no fecho de x. O que está faltando para provar a igualdade é provar a inclusão contrária, ou seja, vamos buscar agora essa inclusão aqui. Essa aqui está ok, essa aqui ainda não. Vamos lá, então. Seja o A pertencente ao fecho de x, ou seja, seja o A aderente, né? O A aderente ao fecho de x. Tá? Inicialmente nós consideramos isso, né? Pelo teorema, já que ele é aderente ao conjunto x, toda a vizinhança, ou você pode dizer ainda existe um conjunto aberto, não tem problema, né? Toda a vizinhança de A possui um ponto do fecho de x, né? Digamos que A é um conjunto aberto, então, né? Então, A é um conjunto aberto contendo A. Muito bem. Já que o conjunto A contém A, nós vamos dizer o seguinte, né? Vamos voltar para o teorema. Toda a vizinhança do elemento A possui um elemento
do fecho de x, né? Logo, há um elemento, já que o A pertence ao fecho do fecho de x, uma vizinhança de A vai conter um elemento B pertencente ao fecho de x. Tá bom? Isso aí é um fato. Legal. Mas o que você está dizendo aqui? Que B pertence ao fecho de x. Então, B é aderente a x. Sendo B aderente a x, existe algum ponto de x lá dentro, né? Dentro do A, no caso. Sim, porque A é um conjunto aberto. Vamos lá. O que na verdade aconteceu é que o processo se repetiu, né? O processo aconteceu duas vezes. Olha só. O A pertence ao fecho do fecho de x. Então, pelo teorema, qualquer vizinhança do A contém um ponto do fecho de x. No caso, esse ponto aqui é o B, pessoal. Mas B pertencendo ao fecho de x significa que B é aderente a x e, portanto, dentro do A, que é a vizinhança contendo B, existe um ponto de x, tá? Eu comecei com o fecho do fecho de x, eu passei para o fecho de x, agora eu estou no x. Então, pronto. O que nós acabamos de ver é o seguinte, né? Que qualquer ponto aderente a qualquer ponto aderente a x, ao fecho de x, também é aderente a x, né? Portanto, todo ponto A aderente a x, aderente ao fecho de x, perdão, é também aderente a x. Ou seja, o A pertence a x, ao fecho de x, perdão. Olha o que nós acabamos de provar. Nós temos o A pertencendo ao fecho do fecho de x e depois o A pertence ao fecho de x. Portanto, que você tem aqui o fecho de x, o fecho do fecho de x pertence ao fecho de x. E assim, x é igual ao o fecho de x é igual ao fecho do fecho de x, e desta forma o fecho de um conjunto é fechado. Está provado, portanto, e com isso nós finalizamos o vídeo de hoje. Obrigado.